Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui vou falar sobre o HGLG11, se valeu a pena investir nele durante esse período inteiro que eu venho investindo nele, mostrar o total que eu recebi de dividendo e também se tá valendo a pena comprar ele agora com essa queda da cota que nós tivemos. Então, let's go! Primeiro de tudo, pra gente saber se valeu a pena investir no HGLG11 durante esse tempo inteiro, é se perguntar o que a gente espera do ativo, porque não adianta a gente querer uma rentabilidade do HGLG11 comparada aqui a um fundo imobiliário de papel. Cada um tem seu objetivo, então a média, mais ou menos que eu espero de um fundo imobiliário de tijolo, é entre 7, 8 ou até no máximo 9%, obviamente ao ano. Então eu já sei o que esperar do fundo. Quando eu invisto em determinado ativo, eu já sei o que eu espero dele. Se ele não cumprir as minhas expectativas quanto a esse ativo, eu removo da minha carteira. Então, eu sei que o fundo imobiliário de tijolo não vai me dar uma rentabilidade tão alta assim, porém um outro ponto que ele vai me trazer aqui é uma segurança maior, justamente porque são prédios físicos, estruturas físicas que eu estou investindo. Diferente, obviamente, de um fundo imobiliário de papel, que são só dívidas imobiliárias. Feito esse disclaimer inicial, só para a gente ter um norte e entender se está valendo a pena investir no fundo ou não, vou mostrar aqui o quanto eu tenho investido no HGLG e também o quanto eu recebi de dividendo nesses meses total. E também se ele se valorizou. Eu posso ter comprado o fundo em determinado momento e a cota caiu. Vamos ver isso aqui agora. Então, vocês podem ver aqui no site, atualmente eu tenho aqui R$19.024,80. O HGLG11 representa aqui 14,8% da minha carteira, quase 15% aqui. Vocês podem ver que atualmente o fundo que eu mais tenho valor investido é o XPML, com um total aqui de 21% da minha carteira e o valor total de 27 mil. Esse aqui é o gráfico de proventos desde quando eu comecei a investir no HGLG11. E como vocês sabem, eu não recebo dividendos apenas aqui do Brasil. Eu recebo também dividendos em dólar. Eu utilizo a conta internacional da Nomad, que aliás fizeram até um comercial bem interessante com o Will Smith e colocaram a voz dele sendo feita por uma inteligência artificial. Ele falou em português utilizando IA, que é um assunto que está bem em voga, está bem em alta atualmente. Não é à toa que investimentos relacionados à inteligência artificial estão rendendo, estão subindo bastante. Um exemplo de uma empresa, a Nvidia, está realmente crescendo bastante. Um outro exemplo aqui é a Microsoft. Ela fez investimentos pesados na OpenAI. Para quem não sabe, a OpenAI é a dona do ChatGPT. Aqui a gente consegue ver outras ações de empresas de inteligência artificial. Como eu já mencionei aqui, a Microsoft, a Alphabet, que é a dona do Google. Tem aqui a Nvidia, que eu já mencionei, a AMD. Tem ETFs lá fora que replicam empresas mais voltado para a tecnologia. Aliás, eu tenho na minha carteira, o link para acessar minha carteira em dólar vai estar aqui na descrição. Se você não investe ainda, você precisa de uma conta para acessar esses ativos que vão te pagar dividendos em dólar, rentabilidade em dólar. Como eu já disse, eu utilizo a Nomad. Se você criar uma conta com o meu cupom APRENDA40 Internacional, vocês vão conseguir até $40 de cashback na sua primeira operação de câmbio. É um valor bem interessante aí se a gente considerar o dólar atualmente para estimular a gente. Vou fazer a conta aqui, $40 vezes a média do dólar, que está 5,60. Olha só isso aqui, vai dar um cashback de R$224. É um valor bem interessante aí para ajudar a gente. Então, se você ainda não tem uma conta internacional, fica aí a sugestão para você receber dividendo também em dólar e não apenas aqui em reais. Mas bora voltar aqui para o HGLG. Vamos dar uma olhada nele aqui na data de hoje. O HGLG11 está custando R$159. Ele realmente caiu bastante. Olha só que interessante, o PVP desse fundo raramente vi nisso aqui, em exatos 1 ponto aqui o PVP, ou seja, está realmente valendo quanto de fato o fundo vale. É muito difícil ver o fundo com esse PVP aqui. Normalmente a gente observa o HGLG em 1.5, 1.4, 1.8 acima do PVP. Agora ele está R$159, mas eu já vi esse fundo aqui custando 170 e eu comprei bem próximo desse valor aqui. Se a gente observar o gráfico de cotação do HGLG, apenas a cotação, vou colocar aqui dentro de um ano só para a gente acompanhar. Olha só onde ele estava batendo aqui, R$170 uma cota. Isso já estava bem acima do PVP. Porém, como vocês sabem, atualmente a nossa bolsa de valores caiu bastante. Então, se a gente coloca aqui no último mês, dá para ver que teve uma queda no fundo de 1,12%. Nos últimos 6 meses, a queda também se mantém aqui de 1%. Vocês podem ver que não oscila tanto quanto uma ação. A gente consegue observar ações aí no mercado que caiu realmente bastante nos últimos 6 meses. E aqui entra aquele ponto que eu falei, como se trata de um fundo imobiliário no segmento de tijolo, ele vai oscilar normalmente menos do que um fundo imobiliário de papel. Então tá aí um dos pontos, pela segurança eu invisto nesse fundo, é um fundo imobiliário de tijolo, tem prédios, estruturas físicas,
não vai me pagar tanto dividendo assim, porém, como vocês podem ver, a cota não oscila tanto, mesmo nesses períodos que nós estamos enfrentando aqui de quedas na bolsa. Mas voltando aqui no fundo, a gente consegue observar a liquidez diária, ou seja, o volume de compra, 7 milhões, é realmente bastante. E olha só que interessante aqui, o valor patrimonial exato do fundo. Valor patrimonial por cota, R$ 158,23. O valor da cota ainda não atualizou aqui, mas está 159, ou seja, ele está um tiquinho acima do PVP ainda, para vocês verem como é difícil ver esse fundo abaixo do PVP, ou pelo menos exato, cravado no PVP. Número de cotas aqui do fundo, 33 milhões, e o valor patrimonial dele aqui na casa de 5,35 bilhões. É um dos fundos mais grandes que a gente tem aqui na nossa bolsa. Não é o maior, mas é um dos. E como a gente sabe aqui, o HGLG11, ele é no segmento aqui de logística, logístico, industrial e galpões. O tipo do fundo aqui, fundo de tijolo, como eu já bem disse. Taxa de administração dele aqui, 0,60% ao ano. Vacância atual dele, 6,50%. Vacância, para quem não sabe, é quando o imóvel está desalugado, ou seja, não tem nenhum inquilino alugando aquele imóvel. Número de cotistas atual aqui, 472 mil cotistas, é realmente um valor bem interessante. E o último dividendo que ele pagou aqui, R$ 1,10 por cota. E agora vamos ver aqui quanto mais ou menos ele estava pagando por mês, em questão do yield. A gente consegue ver aqui, ó, no mês, o último que ele pagou 0,69, e no último um ano aqui, ó, ficou na casa de 8,32% ao ano. É bem dentro do que eu já esperava. Então, de acordo com esses dados aqui, pelo menos nesses últimos 12 meses, ele cumpriu o objetivo aqui da minha carteira, que era o que eu esperava para ele, na média de 7 a 8% por ano. Mas vamos continuar aqui observando os dividendos dele. A gente consegue ver aqui que nos últimos 5 anos ele manteve um pagamento aqui bem constante, subiu na época aqui de 2021 e se manteve. E com uma frequência interessante, ele sempre dá esses picos aqui para cima, que é o momento onde ele precisa distribuir todos os lucros dentro dos últimos 6 meses. Como a gente já viu aqui, atualmente está pagando R$ 1,10 de dividendo por cota. Se a gente compara aqui o HGLG com o CDI e o Ibovespa nos últimos 5 anos, dá pra gente observar aqui que o Ibovespa rendeu 23%, CDI ficou na casa de 46% e o HGLG ficou na casa de 54,55%. Lembrando aqui que, por enquanto, ele não paga imposto de renda, então ele rendeu aqui realmente bem acima do CDI, já que nesse gráfico aqui tem que fazer o desconto do imposto de renda do CDI. E agora vamos ver aqui o Magic Number do HGLG, ou seja, o valor que a gente precisa investir para conseguir receber um valor capaz de comprar uma nova cota todos os meses. Olha só o simulador de Magic Number dele aqui. Para gerar o efeito bola de neve no HGLG11, você precisa de 144 cotas ou aproximadamente R$ 22.896 investido neste fundo. Portanto, com esse valor de 22 mil, a gente já consegue receber uma nova cota de graça, sem ter que necessariamente tirar o dinheiro do bolso para ele continuar rendendo, fazendo o efeito bola de neve. Então, como vocês viram por esse gráfico aqui, ainda eu não alcancei esse efeito bola de neve aqui. Eu estou aqui com 19 mil, estou bem próximo de eu conseguir alcançar o Magic Number. Mais 3 mil aí, já vou conseguir receber uma cotinha todos os meses. E um ponto interessante aqui, dependendo da época, quando a gente observa se valeu ou não a pena investir no fundo, a gente vai observar que o valor da cota subiu ou caiu. Neste momento estou fazendo essa análise aqui com o valor da cota caindo. Portanto, alguns podem pensar, pô, não valeu a pena porque você tem menos valor investido ou até mesmo o fundo não subiu. Mas como a gente bem sabe, isso aqui é renda variável, pode oscilar para cima tanto quanto para baixo. Então poderia ter escolhido um momento onde o fundo estivesse subindo, faria um vídeo aqui falando, nossa, valeu realmente a pena investir no fundo, olha como ele cresceu. E o meu objetivo aqui não é definitivamente esse, é mostrar a realidade. Então justamente eu estou mostrando o fundo aqui no momento onde ele está caindo, pra gente analisar aqui de forma mais fria, sem pegar pontos onde ele está realmente compensando, onde os números enchem os olhos. Então vou mostrar aqui agora os dividendos que eu recebi e também se eu tenho o mesmo valor que eu apliquei do meu bolso. Eu estou terminando de cadastrar minha carteira aqui no Investidor 10. O valor aplicado aqui eu tenho 128.201. Ainda não cadastrei as ações, aqui só estão os fundos imobiliários. O saldo bruto 128.555. Vocês podem ver aqui, ó, que subiu um pouquinho de 201 para 555, ou seja, uma variação aqui por enquanto de mais 0,28%. Então vamos ver aqui agora o quanto eu apliquei nele e o quanto eu tenho atualmente. Olha só aqui, HGLG11, eu tenho 120 cotas dele, o meu preço médio R$ 161,32 e agora ele está custando R$ 158,54. Portanto, tem uma variação aqui negativa de menos 1,72%, o que me dá um saldo aqui, ó, de R$ 19 mil investido no fundo. Então vocês podem ver aqui que eu comprei a cota mais cara e agora ela está mais barata. Daqui uns 6, 7 meses ou um ano pode voltar a subir novamente, aí a gente vai ter outro cenário aqui. Porém, o que é mais importante no fundo imobiliário é se ele vem pagando os dividendos certinho. E observando aqui o dividend yield desse fundo, a gente consegue ver aqui, ó, que o dividend yield dele 8,32%, um dividend yield bem justo, e o meu yield on cost aqui de 8,18%. Ele está abaixo da média
média do fundo atualmente, porém já foi maior, justamente quando a cota do fundo estava lá na casa de 165, 170, o meu yield era superior a este aqui. Então, para mim, eu julgo aqui ser um yield interessante para um fundo imobiliário de tijolo. É difícil você conseguir yields perto de 10, 11, 12% em fundo imobiliário de tijolo, a não ser que você consiga comprar ele muito barato. Isso normalmente a gente observa em fundos imobiliários de papel. Então, tenha noção do que esperar dentro dos seus ativos. Se a rentabilidade aqui fosse 5%, eu já acharia muito pouco. Então, observando aqui o meu primeiro dividendo no HGLG11, eu recebi R$ 2,20, ou seja, foram sobre 2 cotas que eu tinha do fundo. Foi em fevereiro de 2022 e aí eu continuei investindo no fundo todo mês, aplicando certinho. Portanto, os dividendos começaram a aumentar. A gente consegue ver esses picos aqui que eu falei, onde ele precisa distribuir os lucros. É bem legal quando isso acontece. A gente pode ver que foi um salto aqui ó, de 7,70 para 33 e aí depois voltou para a média, foi para R$11, continuei subindo. Chegando aqui em 2023, meu dividendo ficou na casa de 68, continuei mantendo a média, aportando todos os meses certinho, até chegar aqui mais ou menos nesse platô de R$122. Aqui eu já tinha passado pela primeira vez dos R$100 e eu continuei mantendo, aplicando não tanto no fundo, mas continuei investindo. E agora a gente consegue observar aqui que o meu último dividendo recebido foi R$129,80. Eu já tenho provisionado aqui para esse mês de julho R$132 redondo. Ainda não recebi, ele vai cair na minha carteira, mas aqui no site ele já mostra provisionado pra gente, porque eles já informaram quanto eles vão pagar esse mês. E vai ser exatamente R$1,10. E agora o total que eu recebi desse fundo, desde quando eu comecei a investir nele, foi aqui quase R$2.000 do fundo. R$1.944,50. No próximo mês, quando eu receber, já vai completar aqui R$2.000. Eu considero aqui uma quantia bem interessante pelo tempo que eu venho investindo nesse fundo. Então, pra mim, compensou investir no fundo mesmo com essa queda atual, porque eu sei que é renda variável, então vai variar. E ele não deixou de me pagar os dividendos, continuou me pagando certinho. E mesmo no período lá da pandemia, ele continuou me pagando normalmente. Então eu acho isso muito positivo. Em momentos de turbulência, o fundo continua me pagando a renda, que é para mim o mais interessante. Então ele não deixou de me pagar em nenhum momento. Diferente de fundos imobiliários de shopping, que como a gente sabe, fecharam, deixaram alguns meses de pagar ou diminuiu bastante o rendimento. Então nesse sentido, o HGLG ele foi bem resiliente naquela época da pandemia. Então como vocês podem ver, para mim valeu a pena investir nesse fundo, recebi quase R$2.000, ele me pagou os dividendos certinho. Atualmente aqui o valor investido está um pouco inferior ao que eu recebi, porém compensa pelos dividendos que eu estou fazendo o efeito bola de neve. Quero saber de você e comenta aqui embaixo qual o seu preço médio no HGLG11 e também quanto tempo você investe nele, se você investir obviamente nele. Então esse foi o vídeo, não se esqueça, se você quiser investir e receber dividendo também em dólar, utilizando a conta internacional da Nomad e colocando o meu código na abertura da sua conta, aprenda 40 internacional, vocês vão conseguir um cashback de até $40, que é um cashback bem interessante aí para ajudar a gente a estimular a investir lá fora. Você consegue acessar essa minha carteira para ver todos esses gráficos aqui embaixo, tem minha carteira de fundo imobiliário, de Bitcoin e também a minha carteira com investimentos em dólar. Se tiver alguma dúvida, me siga lá no Instagram, vamos trocando ideia. Curtiu esse vídeo aqui, de verdade mesmo, deixe seu like, sua avaliação, é muito importante. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até na sua liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!